Vive no seu passado, tão preocupado com as decepções. Esqueça logo o seu fracasso, estou do seu lado, tenho a solução. Você pensa no seu futuro, porque no presente recursos não vê. No amanhã ter a surpresa, estou na peleja pra você vencer. Não fique tão preocupado, estou do seu lado e já reservei pra você a vitória certa. No momento certo eu te mostrarei. Benção, tremendo. Amém. Agora eu quero que você fale sobre o título do CD, Promessa. Amém. Sobre como foi feito esse louvor. Amém. Esse louvor, eu estava trabalhando com vendas no Rio de Janeiro. Era venda de quê? Era vendas assim, na verdade é uma empresa que tem aqui em Belo Horizonte, chama Procultura, e ela vende livros, CDs e então era um pouco de abençoa órgãos, né? Orfanatos, asilos, através desse trabalho. E na época que eu fui, eu tinha, se eu não me engano, uns 20 anos, se eu não me engano, eu vou depois conferir aqui quando que eu fiz essa música. E o que aconteceu? E tinha que falar muito, e Deus abençoou minhas vendas, mas eu tinha pensado assim, por mais que eu gosto muito de vendas, sempre gostei, mas eu sempre soube que o propósito de Deus para minha vida, o principal propósito é a música. Aí eu fiquei pensando assim, aqui tá um pouco puxado, né? Aí Deus veio na minha mente as promessas que Ele tem para mim, o que Ele tem para minha vida. E esse hino surgiu, eu tava como é que fala, gente? Onde a gente vai pôr gasolina de carro? Sumiu a palavra aqui agora. Posto de gasolina, sumiu a palavra posto, gente, não repare. Tá, aí eu tava lá. Aí você fala, é que eu tava. Eu estava em um posto de gasolina e fazendo. Porque esse trabalho poderia ser feito na praia, em vários lugares. E eu estava no posto de gasolina fazendo trabalho de mostrar esses livros, esses CDs, e a gente estava ajudando um asilo com esse trabalho. E eu cantava para vender, brincava com todo mundo, embora um desafio muito grande, eu ficava às vezes 10 horas ali vendendo, né? Um desafio muito grande. E o que acontece? Veio esse hino, veio a primeira frase assim: se estás sofrendo como sofreu José, se estás cansado a ponto de desistir. Então, eu lembro que Deus me deu só uma pequena frase no começo do dia. E eu não tinha tempo de compor naquela hora. Eu pensei, quando eu cheguei em casa, não era em casa, na pensão, né? No lugar que a gente se reunia, eu ia terminar. E chegou lá, Deus concluiu, 20 minutos antes, Deus me deu o hino todo. Mas esse hino, Deus sempre fala comigo e me traz um renovo, esse hino. Todos os hinos que Deus me deu falam primeiramente comigo. E é uma promessa de Deus na minha vida. Daí há 10 anos que eu fui gravar o CD. Eu já tinha, quando eu gravei o CD, eu já tinha esse hino há 10 anos. Por que promessa? O CD, eu sabia que quando Deus me desse um CD, teria esse nome. Porque é uma promessa de Deus. Então é um sentido espiritual muito profundo. E essa letra é muito inspiradora. Às vezes eu mostro para as pessoas choram. Deus fala de uma forma assim muito especial comigo e com todos os demais que ouvem, né? É isso. Esse CD é uma promessa de Deus. Louve um trecho. Esse louvor é lindo mesmo. Amém. Um trecho desse louvor. Sendo o plano de Deus, quem vai impedir? A promessa é de Deus, Ele é quem vai cumprir. Para Israel Ele abriu o mar. Oh, não, 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 não. Sendo o plano de Deus, quem vai impedir? A promessa é de Deus, basta persistir. Olhe mais adiante, Deus proverá. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente precisa, Deus proverá. Glória a Deus. Olha que lindo a letra, gente. Se estás sofrendo como sofreu José, se estás cansado
a ponto de desistir. Se entregue a Cristo, faça como Noé, construindo a arca bem antes da chuva cair. Sendo o plano de Deus, quem vai impedir? A promessa é de Deus, Ele é quem vai cumprir. Para Israel ele abriu o mar, sendo o plano de Deus, quem vai impedir? A promessa é de Deus, basta persistir. Olhe mais adiante, Deus proverá. Aí continua o louvor, assim, bênção é do CD, Kézia Dias, promessa, abençoado, além também de outros louvores também. E você que, com a história da Kézia Dias, eu tenho certeza que ainda está ainda na metade ainda da entrevista, mas eu tenho certeza que no final você vai ver o quanto Deus faz, quanto Deus fez e faz maravilhas em nossas vidas, que não é fácil realmente quando Deus tem um ministério, porque tem um ministério congregacional na igreja e tem um ministério pessoal particular de cada um. Não é porque talvez muitas das vezes acontece algumas coisas que está acontecendo no seu ministério, da sua igreja, que você vai deixar que seus sonhos morrem lá. Não, claro, não pode virar as costas, tem que ter humildade sempre. Mas eu falo assim, não deixe os sonhos morrer de Deus na sua vida. Persista, sonhe, acredite. Talvez ainda você tem pensado ainda que não tem chegado, mas é tudo o tempo de Deus, é o momento certo. Se o sonho está no seu coração, está no coração de Deus, Deus assinou embaixo, continue sonhando, no momento certo Ele vai te exaltar. Como também eu tenho certeza também que na vida da Kézia Dias, que tem aí ministrado, que tem feito a obra do Senhor com amor, com dedicação, e isso é o mais importante. E assim, eu queria que você louvasse, mas hoje ela vai. Antes dela louvar, deixa eu escolher aqui. Na verdade, ela que vai escolher, né? Verdade. Na verdade, a gente tá no texto. Espera aí, rapidinho. Tá, falta só 3 ou você escolheu outra aqui? Não, só escolhi o vermelho. Ah, tá, que susto. Então vamos ver. E agora vai escolher mais um envelope. Vamos ver qual envelope você escolhe. O verde. Verde da esperança. A esperança em Cristo Jesus. Vamos aqui, qual que é a pergunta? Isso aqui é super tranquilo. Qual livro da Bíblia você mais gosta? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Sério? Porque talvez você tenha algum assim que se dê algum versículo da Bíblia que você se identifica mais. Sim. Porque a gente sempre tem, né? Algum personagem da Bíblia que se identifica. Agora sim, essa pergunta agora chegou no lugar que agora tem uma que a gente resposta tem que dar concreta. Força pra gente, né? A história de José. A história de José mexe muito comigo. Mexe, assim, profundamente comigo. Porque sempre ela mexe comigo. Na igreja, uma vez, participei de um trabalho numa cidade que cada grupo tinha que falar uma história. E o meu grupo foi sobre a história de José. Aí eu falei pra eles, nossa... Aí eu fiz em casa tantas coisas. Falei assim, nossa, a Kézia fez tanta coisa. Deixa ela, então... fazer o trabalho só. Eles falaram assim, não, deixa que você mesmo vai explicar para o pessoal sobre a história de José. Deus me deu um hino sobre a história de José. Aí eu fui vestida com aquela roupa, eu contei a história de José, mas a história de José é marcante na minha vida, porque muitas vezes eu me vi perseguida, muitas lutas muito difíceis, um sonho muito grande. José era um sonhador, na minha família eu sou conhecida como uma sonhadora, e verdadeiramente eu sou uma sonhadora, e eu gosto de ser uma sonhadora. E o mais importante é que os meus sonhos estão depositados em quem pode cumprir. E ele é meu amigo, independente se faltou apoio, né? Em diversos lugares, independente de qualquer coisa. O meu amigo criou o céu e a terra, entendeu? O meu amigo fez todas as coisas. Ele fez aqueles que acreditam em mim, fez aqueles que não acreditam. Ele fez tudo com a sua palavra. Ele é Deus. Então, o legal da minha história é que antes de Deus começar a usar profetas, Ele colocou no meu coração. E eu já tinha certeza, antes de Deus usar o primeiro profeta, Ele colocou no meu coração tão bem colocado que eu tinha certeza assim, que meus sonhos, por mais que sejam grandes, eu continuo tendo muitos sonhos para a glória de Deus, sonhos grandes. Igual eu disse no começo, eu sou pequena, mas eu sei que Deus vai cumprir para a glória dele. Que é o que a gente faz por amor a Deus e amor às pessoas. Então Deus vai cumprir. Mas então, assim, José é um sonhador. Eu me identifico muito com ele, porque é muita luta, muito problema. Deus, a gente vê na televisão alguns programas
que pessoas tão simples são tão abençoadas. E eu enxergo isso, que é Deus que faz isso. Porque pessoas estão em lugares que ninguém as vê. Pessoas que ninguém valoriza, que ninguém dá crédito. E a maioria das histórias bíblicas é assim. Pessoas que a sociedade não valorizava. O menor da casa, como Davi, né? Isso, da família. Às vezes vão dar um exemplo da igreja, né? Então, Deus, ele enxerga o que as pessoas não enxergam. E ele é aquele que veio para confundir, né, os sábios, né, desse mundo. Porque ele usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes mesmo, né? Então, a história de José mexe muito comigo, com certeza. Inclusive, esses dias eu falei no Face sobre a história de José. Quem quiser olhar, Kézia diz.